Olá, amigos, mais uma vez, um prazer muito grande. Eu sou Neto Batista e hoje nós temos a alegria, mais uma vez, de contar. Eu digo que ela é sócia aqui do nosso Ponto a Ponto, né, com Josi Honório, tratando do tema Como Aprender com o Sofrimento. Vocês já notaram naturalmente que nós contamos aqui também com a presença de Sandra Santiago, que faz a tradução simultânea dessa nossa conversa para Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, a nossa segunda língua oficial do nosso país. Josi e Sandra, sejam muito bem-vindas ao nosso Ponto a Ponto, né, e a gente começa, Josi, já passando para você, para fazer suas considerações iniciais e responder a uma pergunta bem simples, né? Faz-se necessário sofrer para evoluir? É preciso sofrer para evoluir ou a gente pode evoluir sem sofrer? Obrigado, minha amiga, por estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade e essa pergunta bem simples, né? Que você inicia o ponto a ponto, né? Realmente é necessário sofrer, né? Primeiro a gente tem que ter o conceito que nós estamos dando desse sofrer, né? O sofrer como um sentido do despertar, né? Ou sofrer como a ciência traz, né? Aquele sentir dor. E aí nós vamos ver que esse sentir dor é algo natural para a evolução nossa. Seja a evolução tanto dos irracionais, né, é necessário se adequar às dificuldades do meio ambiente, às intempéries que a vida traz, as tempestades, e nós racionais também que estamos dentro desse aprendizado, desse sofrer. Se não fosse a dificuldade de a gente morar numa cabana e de repente imaginar ter uma casa de alvenaria que resistisse mais às intempéries, se não fosse esse sofrimento, nós não teríamos evoluído, não teríamos hoje a forma que nós temos, né, da residência, de enfrentar um terremoto, de enfrentar um furacão. Então, nesse sentido, essa dor que nos traz, né, por todas essas dificuldades, dessas situações intempéries, ele é necessário para o nosso despertar, para o nosso desenvolvimento intelecto moral, que é o que a doutrina nos prega e nos traz. Então, realmente, ele é algo natural para esse processo evolutivo nosso. O que difere do sofrimento, das questões diante da lei de causa e efeito, que aí já tem um outro sentido esse sofrimento. Essa pausazinha que eu estou fazendo aqui, vocês estão vendo, é justamente para permitir que Sandra possa fazer a conclusão daquilo que está sendo respondido. Josi, e nesse caso, você falou nessa visão da lei de causa e efeito e a gente entra com a visão da doutrina espírita em torno da dor e do sofrimento. Como a doutrina nos ajuda a entender esse aspecto da dor e do sofrimento em nossas vidas? O primeiro ponto que nós temos que pegar é a questão da reencarnação. Nós sabemos que reencarnamos, né, pelas nossas escolhas erradas, indevidas, pela oportunidade de aprender como nós queiramos classificar. Então, essas reencarnações que nós temos, nós reencarnamos para nos ajustarmos diante dos nossos desacertos anteriores. Aí é mais ou menos assim, é como se a gente lá combinasse um cenário para quando a gente chegar aqui e conviver com aqueles atores para desenvolvermos uma peça. E quando a gente mergulha, que chega aqui, momentaneamente, por conta da cultura, né, dos prazeres, das facilidades que nos oferece, a gente se esquece, né, daqueles compromissos anteriores e nós começamos a viver circunstâncias que de alguma forma estamos energeticamente, né,
padronizado no nosso psíquico, e quando nós começamos a vivenciar essas lembranças, essas memórias emocionais, sentimentais, ela começa a nos trazer situações que nos causam sofrimento, porque já são situações que nós nos desequilibramos no passado e que agora começamos a reativá-las aqui nesse momento. Dependendo da nossa percepção de como nós vamos lidar com essas circunstâncias, esse sofrimento, ele pode nos servir para nos melhorar, como pode nos complicar ainda mais. Há duas coisas que o Livro dos Espíritos nos diz, né? Nós devemos nos resignar, não no sentido, vou ficar aqui parada, me conformar. Se resignar é a autorização pelo sentimento de eu aceitar aquela situação. E daí eu buscar melhorar, sair. E a obediência, né, que a gente fala tanto, né, é nós aceitarmos pelo intelecto. Então, quando a gente junta essas duas questões, nós conseguimos perceber esse sofrimento de forma diferente. Uma forma como se me impulsionasse para superar essas dificuldades e eu buscar uma melhor forma de eu me adequar, porque senão eu vou ficar arrastando, né, essa bagagem desse sofrimento, essa corrente de sofrimento, e muitas vezes a gente entra naquela situação de vítimas, né? A eterna vítima, o coitadinho, e vou colocando essa responsabilidade no mundo, né? Na minha família, nos meus pais, podem até ter a contribuição, mas isso não justifica eu ficar parada por conta dessa situação, porque meu pai foi isso, porque minha mãe foi aquilo, porque meu marido, porque meu filho, né? E isso não é o que o sofrimento nos permite de crescer e de evoluir, como a doutrina nos coloca. É apenas uma etapa para a gente superar, para a gente aprender a lidar com essas situações que nos desorganizaram. E interessante, né, porque se a gente for imaginar, nós estamos submetidos ao universo, né? Ele é luz e tudo no universo é movimento. Então, essas energias que eu desequilibrei, eles estão em mim. É o que forma a minha mente. E eu gosto muito de dizer assim, vamos imaginar a nossa mente como se fosse um lago. Aí esse lago, ele vai ter os peixes, que seriam os nossos pensamentos, e vai ter aquele matinho. Se for um matinho positivo, é aquele pensamento ótimo, né? Que bota para cima, que nos equilibra. Se for aquele matinho nocivo, ele vai ser aquele pensamento negativo, pessimista. É aquela pessoa, quando você dá uma alternativa, ela diz assim, eu não vou conseguir. E o que nós vamos encontrar, as pedrinhas, né, que está ali naquele lago, seria a vontade. E essas três forças é a que forma essa energia da nossa mente, ou, traduzindo, materializando, da nossa personalidade, de como nós agimos. O pensamento, ele é neutro em relação às questões morais. O que vai dar a pincelada, a vibração, que é o movimento, é o sentimento. Então, o sentimento, ao inverso desse pensamento, é o sentimento que vai moralmente fazer com que nós evoluímos. Então, esse pensamento junto, né, com esse sentimento que eu vou pincelar, que eu vou dar o colorido, e aí entra o elemento vontade, que a vontade, se a gente for materializar, é a nossa concentração, é o foco naquilo que eu quero alcançar. Então, esses três são dos primordiais nesse lago, né? Nesse campo energético que a gente chama mente, e essa mente é nada mais, nada menos do que a materialização do nosso perispírito, onde estão todos os nossos registros, as nossas memórias. E o pensamento é a materialização do espírito,
É a forma como ele se manifesta aqui no planeta. Por isso, né, que Emmanuel já dizia, né, dizes o que pensa, né, que eu te direi a tua companhia. Porque na hora que eu venho um pensamento e ali eu dou aquele colorido, esse pensamento está identificando as causas, as formas, que é o meu espírito, porque o pensamento é um atributo do espírito. Então, a forma do espírito se manifestar é o pensamento. A palavra, ela já é a materialização do pensamento com esse sentimento. Então, quando eu falo e quando eu estou agindo, eu estou tornando materializado, concretizando esse meu pensamento. Então, é interessante que a gente tenha o cuidado, né? É um desconfiômetro, né? Ver esse pensamento, peraí, esse pensamento é meu? Estou tendo alguma influência? Ou ainda tenho esse pensamento de egoísmo? Não é eu negar e não querer sentir isso, porque é humano. Eu ter raiva, eu ainda ter ciúme, nós estamos aqui para isso. Agora, o que eu vou fazer com isso, aí é onde está a diferença. Eu sinto uma raiva, né? Eu sinto uma raiva de você, de algo, aí daí eu vou sair batendo, vou sair xingando, não é isso. Mas aí por quê? Teve uma raiva. Tu me desconsiderou, mas isso é motivo, é um problema dele, eu não tenho que ficar ligado a isso, eu não tenho que estar ficando, né? Aí a gente fica ligado, fica atado, né? E aí eu começo a atrair, nós estamos num planeta, a gravidade é uma lei de atração e nós começamos a atrair elementos, né? Energias pensantes semelhantes a essa que eu estou pensando. Sem falar que isso vai acionar outras energias que já estão lá, no que a gente vai chamar, no nosso inconsciente. Por isso que às vezes é aquele efeito dominó, né? Algo acontece aqui, quando a gente vê, vai... Coisa que a gente nem imagina, mas eu ainda estou sentindo isso, né? Porque a gente quer esconder da gente mesmo. Por isso que quando nós desencarnamos, nós não escondemos, né? Está ali claro. A gente esconde aqui, usamos mecanismos, nos fazemos de vítima, de coitadinhos. E quando a gente desencarna, não tem como a gente usar esses mecanismos, né? Você falou em relação da obediência, né, e a resignação. Quando a gente fala em obediência e resignação, a resignação ela remete a gente muito à prece. A prece, ela pode abrandar, diminuir a intensidade da dor física e até complemento. E como é essa relação da prece com a dor moral? É importante, veja, quando a gente faz a prece, é o ato mais importante na questão energética. Porque quando eu entro em prece, eu entro numa concentração e tento me ligar com o Criador. Então eu estou fazendo uma ponte com as esferas superiores. Nós que ainda, espíritos imperfeitos, né, aquela escalazinha lá, didática que Kardec nos dá, mas nós sabemos que estamos ali, ainda temos esses pensamentos, né, do mal, Então, quando eu faço essa ligação com o Criador, eu estou recebendo energias salutares. E como tudo vem, né, todas as nossas enfermidades estão no espírito, então vem aquela recomposição energética do espírito que vai se refletir na matéria. É interessante que muitas vezes as pessoas pedem a cura do corpo físico e quando isso não acontece, a pessoa acha que não foi curado. E a gente começa a entender que a cura acontece no espírito. Às vezes eu não fui curado no corpo material, mas eu comecei a curar o meu espírito, porque eu comecei a entender a importância de eu modificar e transformar os meus pensamentos. E a gente não se dá conta, por conta da materialidade, por conta de se achar, né, que é essa matéria, que aí vem o nosso ego, é o que é primordial, e esquecemos que a nossa essência é uma essência espiritual, que são essas energias, essas vibrações, que nós somos luz. Essa luz aqui é uma luz opaca, porque é uma energia condensada.
Então, quando eu faço, através dos pensamentos, essa ligação, eu estou sendo beneficiada e eu estou recebendo essa cura de acordo com a minha compreensão. Que às vezes a minha compreensão está na cura desse corpo e não estou entendendo que é a cura do espírito, que é lá que começa o processo, né? Na raiz de todas as nossas enfermidades, ela está no espírito. Precisamos tratar a causa e não o efeito, porque a doença é um efeito desses desequilíbrios energéticos maiores, né? A gente fala, né, em relação a sofrimento e a dor, e é praticamente impossível não chegar no aspecto da depressão, que é um problema hoje, né, que cada dia ocupa mais espaço, né, na mídia e tem tido assim um destaque justamente pelo número de pessoas que são acometidas pela depressão. Nesse aspecto, Josi, como é que um paciente pode enxergar a solução? É um paciente que apresenta um quadro depressivo, como é que ele pode enxergar a solução para esse sofrimento que ele enfrenta? A primeira coisa, nós devemos entender, né, que a depressão há uma questão orgânica. Por quê? Porque como eu começo a pensar de forma negativa, isso vai desequilibrar os meus neurônios. São energias densas, né, que com uma consistência vai desequilibrar essa homeostase. Nós somos mergulhados na harmonia, nós somos criados, o universo, tudo funciona harmonicamente, inclusive nós que somos esse microcosmo. Então, quando eu começo com esses pensamentos negativos, e geralmente a causa começa por uma situação que não ocorreu da forma que eu gostaria. Aí vem as várias perdas, né? Lógico que aqui a gente não vai minimizar e dizer assim, você não tem que... Não, não é isso, mas na hora que eu começo a compreender a perda de uma pessoa amada, de um filho, de um marido, a perda de um emprego, são questões circunstanciais. Nós não temos o controle, o que nós podemos controlar são os nossos pensamentos, e isso nós temos a maior dificuldade. Imagine controlar questões externas a isso. Então, nesse processo da depressão, sempre vem uma moeda com dois lados, é a tristeza e a raiva. A raiva porque aquilo não foi como eu planejei, e a tristeza por não ter conseguido. Então, eu fico oscilando, e essa tristeza ela se aprofunda porque é aquela raiva que eu não quero admitir ou expressar, e eu vou camuflando nessa tristeza. E aí eu preciso primeiro ter a compreensão de que Deus é bom, é justo, que tudo, né, que acontece tem uma finalidade. Nessa resignação, que é a compreensão pelo sentimento, eu buscar o racional, que Deus é justo, que existe a medicina para me ajudar. Quando nós falamos o esforço, porque eu começo a me habituar a pensar de forma negativa, porque nós não nascemos pensando positivo e negativo, é um aprendizado. Então, quando eu começo a exercitar esse hábito, né, porque o hábito é a repetição de algo. Então, eu começo porque para mim deu errado, porque Deus não... Ou então, o sentimento de culpa, né? Um castigo de Deus porque eu fiz determinada coisa. Então, eu vou entrando nesses pensamentos e isso se torna esse hábito e isso vai me desequilibrando. Então, para eu sair dessa situação, vem aquilo que a gente diz assim, tem que ter um esforço. Porque o natural é eu pensar negativo, porque isso já está fazendo parte de mim. Para eu pensar diferente disso, né, o novo sempre nos causa, né, eu ir para um emprego novo, isso me traz, é uma adaptação. Aí é aquele esforço, não, eu não posso pensar isso. Vou ouvir uma música, ler uma leitura, assistir uma palestra, a religião que eu estiver, vou participar, esse esforço para eu sair dessa acomodação. Quando eu falei resignação, não é acomodação, mas é eu aceitar o fato. De quê? Que eu perdi aquele meu emprego, eu tenho que buscar, tenho que ver os amigos, aonde eu vou buscar ajuda, perdi aquela pessoa. Para nós espíritas, perdemos momentaneamente, mas ela continua viva,
Então, é nesse sentido racional para que ele possa ser essa alavanca para eu sair dessa situação. E muitas vezes aí vem a necessidade da medicação. Eu gosto muito de dizer assim, quando nós quebramos o pé, boto o gesso, eu não posso conseguir andar, eu preciso de uma muleta. Então, nesses momentos, às vezes uma depressão muito profunda, há necessidade da medicação. Não tem sentido eu ficar sofrendo e ficar dizendo, não vou tomar, eu não quero me viciar, ou não, isso não é, o espiritismo não coloca, muito pelo contrário, o espiritismo separa muito bem questão espiritual, questão psíquica e a questão física. Então, fisicamente é importante, é necessário essa ajuda desse medicamento, enquanto esse orgânico, que o cérebro não é o que pensa, é o órgão através do qual o pensamento se materializa. Então, esse cérebro, como um órgão material, ele está danificado pelo esse uso contínuo dessas energias densas. Então, há necessidade de eu tomar a medicação para recompor. Então, nós precisamos ter esse esforço, buscar, né, sair dessa situação, compreendendo que ela depende de mim e o apoio daqueles que estão ao meu redor. Mas só eu que posso fazer essa caminhada, essa saída, compreendendo todo esse processo, tendo esse discernimento. A gente está falando em relação à questão da depressão e você colocou um ponto muito interessante, porque é a falta, né, em algumas situações, é a falta da aceitação, ou então algumas escolhas equivocadas. Muitas dessas escolhas que nós fazemos, elas terminam levando a gente para esses abismos emocionais, né? Como é que a gente pode mudar isso, Josi? Como é que eu posso passar a fazer escolhas diferentes na minha vida para que eu não venha a me encontrar novamente nesses abismos? Primeiro é a gente observar aquelas questões recorrentes na nossa vida, né? É interessante, a começar até de sonhos, né? Nós temos sonhos muito recorrentes. Às vezes a gente sai de uma situação, acontece muito, né? De uma relação, e quando eu vejo, eu estou entrando com pessoas com questões semelhantes àquela da qual eu justifiquei até a minha separação. Então, é aquele momento do recolhimento, de eu me ver, que energias, que pensamentos, né, eu estou tendo, que estou atraindo, que estou buscando. E, às vezes, é até inconsciente. Porque quando a gente fala do nosso inconsciente, são situações que nós já vivenciamos, como essas situações foram difíceis, a tendência nossa é querermos jogar lá para o porão. Eu não quero saber, não quero lidar com essa situação. E ela vai ficando ali. Quando eu vou, um determinado dia, acontece algo, porque a energia se atrai, aí acontece algo aqui que aciona essa energiazinha assim que eu estava sem querer esconder. O problema é que eu começo a criar mecanismo para não enxergar isso. E aí vem a ajuda. Ou eu consigo esse autoconhecimento, que é a proposta da doutrina, aí eu venho através da oração, da meditação, desse questionamento, por que isso me acontece? Que aí a minha mente, ela vai fluindo, porque a nossa mente, ela funciona em circuito, em sistema. Então, quando eu começo, né, por que isso? Por que isso? É como se dias depois me vem, né, que a gente faz assim, aquele insight, né, aquela intuição, e eu ligo, porque um fato, ele está ligado ao outro, ele não está nada desconectado, ele não está como no nosso tempo linear. Hoje, agora eu vou pegar esse copo, beber água, estou falando aqui com vocês, e não é, às vezes é algo que aconteceu, eu tinha 5 anos de idade, e de repente esse fato vem, e para minha mente é como se ele estivesse acontecendo agora, real. Então, na verdade, o autoconhecimento é nós vivermos essas experiências de forma equilibrada. Aí é quando vem o respaldo que a doutrina nos traz, não fazer ao outro, não fazer com o outro a experiência que eu não quero que fosse comigo.
Então, são esses, né, pequenos detalhezinhos que Jesus já não conhecia e foi nos passando. Quando ele nos diz, né, perdoa-te, o que ele estava dizendo para a gente? Esquece aquilo que te fez, não carrega aquilo, transforma essa energia, porque senão você vai ficar carregando. Vai chegar um momento que alguém te aciona e quando vê essa energia passou a ser sua, quando era dele. E a gente não entende. Aí entende o perdão assim, como fosse algo orgulho, né? Eu perdoar? Não, no que você perdoa, você libera essa energia de você. E vai ficar com o outro, é problema dele, não é meu. E aí a gente começa a ver como ele era um grande psicólogo. Ele dizia, dá outra face. Ou seja, alguém te fez alguma coisa, vamos pegar, que é assim a matriz, o pai e a mãe, né, às vezes lhe rejeitou, não lhe criou, mas se você se apegar a isso e ficar o resto da sua vida, né, eu fui rejeitado pela minha mãe, eu fui isso, eu fui aquilo, quando acontecer situações mais na frente, vamos dizer, de uma relação, que um parceiro por algum motivo não queira mais aquela relação, você vai se sentir rejeitado, e isso pode ter uma dimensão imensa. É o que nós vemos hoje, muito com os adolescentes, né, quando a relação não dá certo, que a namorada ou o namorado eles acabam e ele não aceita aquela rejeição. Então veja, são energias que nós estamos cristalizando em nós e não estamos trabalhando, que aí é os grandes desatinos que nós vivemos hoje na questão moral. A intolerância religiosa, porque aí nós projetamos no outro que ele tem que ser igual, né? Pensar, ser idêntico a mim, e somos todos diferentes. E muito interessante, né? Hoje nós vivemos um mundo, né, falando-se tantos de gêneros e esquecemos que nós vivemos num mundo de polaridades. A nossa consciência, ela se forma nessa polaridade. Claro, escuro, alto, baixo, porque é assim que eu vou conseguindo discernir. Então, quando eu saio de uma situação, em vez de eu ir entrar, né, tem um hábito de dizer assim, a gente só esquece um grande amor logo encontrando o outro, e não é. Eu preciso analisar, refletir, o que foi que não deu certo, em que foi que eu contribuí, por que foi que não deu certo, para daí eu poder entrar em outra, porque aí eu estou tomando consciência do que aconteceu. Mas não é assim que as pessoas hoje querem agir. Elas não querem saber, né? Muito mundo virtual, muito mundo hoje do jovem, não pode sofrer, não pode, tem que ser tudo top de linha, né? Não tem o sofrimento. E não é assim que o mundo funciona, né? Então, as frustrações estão aí, o índice de drogas entrando, né, para amortecer esse sofrimento, principalmente o sofrimento psíquico, porque a dor física, né, a medicina está muito adiantada, mas quando nós estamos lidando da dor psíquica, não está sendo preparados para trabalhar com essa dor psíquica, que é imensa, né? Realmente é imensa, porque é subjetivo e você não pega, né? Você não vê como tem uma dor aqui, está no meu joelho, vem lá, dá uma injeção, passa uma pomada, e quando nós estamos tratando da dor psíquica, do sofrimento psíquico, ele é muito subjetivo, né? E muda de pessoa para pessoa. Bom, Josi, então, nessa construção, né, nós estamos aqui discutindo justamente como é que a gente pode lidar, né, com esse sofrimento, com a dor, né, quais são as possibilidades que nós temos. A gente pergunta agora qual o melhor caminho para vencer a culpa pelo sofrimento que eu causei a alguém. Qual a melhor forma que eu posso encontrar para trabalhar com esse sentimento de culpa? Neto, é muito interessante, né? Quando Jesus, no caso foi Pedro, quando nos disse assim, o amor cobre uma multidão de pecados. E aí nós estudamos na doutrina espírita que todos nós estamos aqui, de alguma forma, né, com poucas exceções, que aí são aqueles que vêm em missão, que já tem um grau de desenvolvimento moral maior, em reparação, né? Primeiro vem o arrependimento
que o arrepender é como se fosse assim, né? Aí eu gosto de lembrar muito André Luiz, né? Estava lá 8 anos lá no umbral e de repente vem aquela ideia que a mãe dizia a ele, né? De uma prece. Quando esse arrependimento é quando ele tenta conectar e sair daquela situação que ele se encontrava. E aí é o que a gente faz, é uma abertura mental que foi dado e os benfeitores ali já estão sempre, né? Que eles saem em caravanas para fazer esses resgates, fazer esse recolhimento de André Luiz. Quando nós estamos aqui, em vez de a gente entrar nesse sentimento de culpa, que nós criamos subterfúgios, ou seja, eu digo uma grosseria com você, faço algo que de alguma forma te prejudica e depois eu começo a criar os mecanismos, né? Eu também fiz isso porque Neto é muito chato, há 2 anos atrás ele fez isso comigo, me deu uma rasteira, então eu fico justificando e não enfrento a questão de imediata, que isso está me causando um incômodo, um mal-estar. O que eu tento fazer é criar mecanismo. Outras pessoas vão buscar drogas, outras pessoas vão buscar bebidas, outras pessoas vão cair, como se diz literalmente, na farra, porque nesse momento está me apaziguando nisso que fica esse desconforto aqui em mim. E no que fica esse desconforto, eu vou criando um mecanismo e cada vez mais eu fico ficando dependente dele. E aí vem algo, né, que primeiro eu reconhecer, né? Se eu não consigo chegar próximo de você e pedir a desculpa, mas eu já começo emitindo vibrações de conciliar dessa energia, de trabalhar em mim essas dificuldades, que eu consiga superar, que eu consiga... E aí vem algo muito importante, que é o trabalho no bem, na caridade, porque quando eu começo a exercitar isso, eu começo a fluir com uma energia que todos nós temos, que é essa energia de luz, que vamos chamar de amor, vamos chamar de harmonia, de equilíbrio, né? Jesus já nos dizia, vós sois deuses, que brilha a vossa luz. Então, quando ele está me dizendo isso, e eu começo a trabalhar, buscando ajudar o próximo, posso nem mais te encontrar, mas aí eu vou em outros locais buscando me equilibrar. E como na vida tudo está conectado, no momento que eu estou preparado, nós vamos ter a oportunidade de nos encontrar e refazer. Porque a lei, ela vem, é para todas. Agora, com isso, não quer dizer que é a lei de Talião, dente por dente e olho por olho. Na hora que eu começo a trabalhar em mim essa lei de amor, de equilíbrio, muitas das questões que eu vinha, ela vai ser amenizada. Eu vou ressarcir, porque eu estou em desequilíbrio, mas não com todos os detalhes. E me lembra que lá no capítulo 8º do livro Céu e Inferno, tem um benfeitor numa reunião, que é aquela parte das reuniões mediúnicas, né, que as entidades vêm dar comunicação, e quando termina uma comunicação, lá tem um espírito que diz, né, que da mesma forma que nós estamos submetidos à lei do progresso materialmente, moralmente também nós estamos. E dias virá que as nossas reparações ou expiações, elas serão todas morais e não mais físicas como temos hoje. Não é que nós temos os casos de deficiências, né? Seja deficiência física, deficiências mentais. E eu acho interessante essa colocação porque é século XIX, né? 1865, 60 livros, né? Mais ou menos por aí. 1860, Céu e Inferno, 64. 4, não é isso? Então, Luiz, ele disse, dias virá que todas as expiações serão morais. E aí vem a questão da depressão, que pela Organização Mundial de Saúde, em 2020, será o caso de doenças que mais irá incapacitar para o trabalho. E a depressão, ela vem, né, é uma questão moral, como anteriormente eu estava falando. Então, nós vemos que o nosso tempo é que é diferente. Quando ele diz,
virar, né, a gente acha que é amanhã, né, mas o tempo é diferente. A gente aqui está submetido a uma lei de gravidade, que esse tempo tem essa, quando a gente vai para a eternidade, né, é um tempo bem diferente. Então, é importante, né, que nós tenhamos sempre essa observação interna, né, esse olhar para dentro de nós. Me causou mal-estar, me deixou desconfortável, por quê? O que foi? Mas a gente não faz isso, né? A gente quer o imediatismo e a gente quer se anestesiar. A gente vive hoje numa sociedade que ela vive anestesiada, seja pelas bebidas alcoólicas, pelas drogas ilícitas, pelo consumismo, pelas luxúrias, pelos prazeres, pelas sensações, pela comida. Então a gente vive, né, buscando externamente esse alimento que é o alimento espiritual. Então a gente coloca na matéria e não nessa interiorização, nesse silêncio, né, que no início a gente estava até conversando um pouco aqui, falando que às vezes esse silêncio ele fala mais do que o que nós estamos expressando, né? O que a gente pode fazer, né? Qual o comportamento adequado? Porque existem situações que para alguém ser feliz, um outro alguém precisa sofrer. E essa é uma questão bem complexa, né? Uhum. O que essa pessoa que tem essa dependência, a gente vê muito isso na relação entre casais, né? Em que um só é feliz se o outro viver numa vida de sofrimento. Para quem se depara numa situação dessa, o que ela poderia fazer para tentar sair dessa, vamos chamar, armadilha? A primeira questão é a gente entender que o outro, ele complementa, ele ajuda, ele apoia a minha felicidade, mas a felicidade ela é algo interno, sou eu, é inteiro, porque nós não somos metade. O outro não tem como me complementar. E aí o porquê das grandes, né, desequilíbrios, dos grandes conflitos dos casais, porque ele tenta projetar no outro aquilo que ele está carente. E aí o outro, pela sua carência também, tenta corresponder a essa necessidade. E aí termina os dois sendo infelizes, porque ela não vai conseguir responder na totalidade a essa necessidade dele e nem ela vai ser feliz se anulando naquilo que ela acredita, né, que é importante para ela, que deve ser feliz. Então, quando nós projetamos no outro, nós estamos projetando, né, aquilo que acreditamos que precisamos. Então, para eu ser feliz, eu preciso que eu tenha uma pessoa ao meu lado, que essa pessoa seja de sucesso, e eu começo a criar expectativas que muitas vezes esse outro não corresponde. Como eu não consigo ter aquele sucesso que eu imaginava, né, que eu queria, que eu gostaria, esse outro vem nessa necessidade. E aí vice-versa. E isso cria o que hoje nós temos, essas felicidades passageiras, né? Nós vemos às vezes casos de pessoa que dizem assim, estou muito feliz, encontrei meu companheiro, aí passa 3 meses, felicidade foi embora, né? E aí? Então, nós vemos que a felicidade é uma condição de apaziguamento, é eu estar bem comigo mesmo, é eu estar tranquilo, é eu estar em paz. Isso é felicidade. Então, quando eu começo a buscar no outro essa felicidade para eu ficar em paz, então a coisa não funciona, a coisa não está bem, o negócio já está começando meio troncho, né? Como diz Alberto Medeiros, aí vem encrenca, porque aí os dois não vão conseguir ser felizes, porque um não vai conseguir atender a necessidade do outro. E é interessante, isso é bem pertinente, porque quando a minha carência passa, ou seja, surgiu outras necessidades que aquela ficou irrelevante, aí começa a aparecer os conflitos, as distensões. Por quê? Porque aquilo que eu achava que me preenchia, que era
acabou, desapareceu. Aí eu começo a ver os defeitos, que o outro, porque fulano é chato, porque o fulano deixa a sandália no meio da casa, porque fulano deixa o banheiro lá, a toalha jogada. Então, mínimos detalhes começam a incomodar e a felicidade começa a ser desconstruída. Existem, vou voltar a um assunto que eu acho que vale a pena, até pela importância dele, né, que é a questão do sentimento de culpa. Muitas pessoas acreditam que o sofrimento decorre até do castigo de Deus. Né? Como é que a doutrina espírita vê essa relação? De fato, Deus castiga? Né? Como é que ocorre essa reflexão à luz do Espiritismo? É interessante que ainda é muito, até nós espíritas ainda, né, é o que Joana iria chamar de arquétipos. Como nós vemos, né, de dessas grandes religiões de vidas e vidas passadas, nós ainda trazemos esse arquétipo desse Deus vingador. E é assim que nós nos relacionamos, né? Se eu não fiz aquilo, aquela questão deu errada, né? E se eu adoeço, alguma coisa é porque Deus está me castigando. E aí a doutrina nos ensina que é ter um Deus muito mesquinho, né? Um Deus muito parecido conosco, né? Que é assim que nós agimos. E ele nos ensina que Deus é bom, é justo, é amor. E a única coisa que Deus não interfere na nossa vida é o nosso livre-arbítrio, as nossas decisões. Porque o único determinismo que nós temos é que um dia chegaremos à perfeição. E isso Deus é ciente e Ele sabe. Então Ele deixa cada um no seu tempo. Então se nós começamos a compreender que Deus não castiga e que a responsabilidade é minha, pelas minhas escolhas, na hora que eu escolho conviver com uma determinada pessoa, às vezes todo mundo diz, olha, essa pessoa não é legal, por isso, mas aí eu acho que não. Quando eu entro na relação, que eu vejo que não dá certo, aí vem aquele sentimento de culpa, né? Fulano disse, e aí eu não vi. O que eu tenho que entender é que houve necessidade de eu viver essa relação, porque é essa experiência que vai me dar condições de eu lidar com outras situações semelhantes nas minhas escolhas. Então eu tenho que entender a experiência como um aprendizado. O problema é eu começar a repetir o erro, que aí já deixa de ser algo lógico, aí eu já tenho que procurar uma ajuda profissional, porque entra nos casos que anteriormente falamos. Eu não estou vendo um aprendizado, não estou parando para refletir, para pensar, para raciocinar em cima disso. Eu vou vivendo como aquele trator, né? Na vida, como se a vida são essas circunstâncias. Na vida não é, Deus não vai dar questões ruins, negativas para a gente. Somos nós que vamos construindo. Então Deus, Ele jamais iria nos castigar. Deus é bom, Deus é justo. Deus é onipotente, onisciente, então Ele não teria por que nos castigar, era uma coisa muito mesquinha da condição humana, né? Dos deuses que nós ainda temos nas nossas mentes, esses deuses, né? Seja das mitologias, né? Seja o Deus das igrejas, das religiões constituídas, esse Deus que ainda se vinga, né? Ainda faz asepsia de pessoas. Então, esses conceitos ainda estão muito fortes e é o caso das grandes guerras, né, das grandes conflitos, porque a gente ainda quer impor ao outro aquilo que eu acredito que é verdadeiro. Isso é o que nós chamamos em psicologia de projeção. Aí, como o outro não corresponde a essas crenças, aí eu começo a ver, ela é o demônio, ela é o errado, ela é isso. Então, o outro, né, passa a ser esse grande obsessor, né, trazendo para a doutrina espírita. E esquecemos que somos nós, ainda com esses conceitos. Eu tenho que me preocupar com o meu crescimento, com o meu, e aceitando o outro. Então, nesse caso, é muito pertinente isso, porque nós ainda temos muito presente em nós esse Deus que castiga, né? Mesmo na doutrina, a gente de vez em quando ainda está, quando a gente vê aquilo, né, que vem ainda muito forte,
lá, trazendo até um pouco a lei de Talião, né? E a gente faz assim, melhorado. Não, mas Deus está vendo, o dela vai chegar. Eu já não digo assim, eu quero que Deus castigue, mas eu crio subterfúgios, né, para mecanismos para lidar com isso. Então, realmente, esse sentimento de culpa. E é interessante que a culpa vem porque a gente sabe que não é correto. Está lá no mandamento. Né? Não matar, não roubar, amar o próximo. Né? E a gente sabe, a gente tem isso lapidado em nós. Mas aí a gente vai criando esses mecanismos e aí a culpa, consciente e inconscientemente, né, ela se apresenta nos cobrando, né, nossa responsabilidade diante desse fato, a nossa atitude correta. Daí porque as dores, as expiações, né, que nós muitas vezes não acometemos, que é aquele despertar de consciência, né? Existem situações também que a gente percebe que muitas pessoas até se perguntam o porquê, por exemplo, familiares que estão com doenças terminais. E aí aquela pessoa, às vezes, ela passa um tempo, que é um tempo até prolongado, até chegar à desencarnação propriamente, né? Até a morte do corpo físico. Para o espírito, né, qual seria a finalidade dessas situações, né, dessas doenças, às vezes terminais, em que há todo um processo de sofrimento, de dor física, inclusive, né, que nós sabemos. A gente fala, por exemplo, na situação de alguns problemas relacionados ao câncer, né, e aí tem uma frase de Emmanuel que diz assim: a agonia prolongada pode ter a finalidade preciosa para a alma, e a moléstia incurável pode ser um bem como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha. Neto, quando nós iniciamos, nós falamos assim, quando a gente vai lá para o dicionário, sofrimento, né, é a sensibilidade para sentir, né, dor, seja física ou psíquica. Veja que ele traz esse sentir, dor, e sentir a gente ter essa sensibilidade. Hoje, né, na questão física, a medicina avançou, nós vamos ter os métodos paliativos, que não tem sentido você sentir dor física, então vai se trabalhar no que for para que você tenha, não é a eutanásia, né, mas que você tenha essa estada, enquanto você está nessa condição, com qualidade e sem dor. E na questão psíquica, né, é interessante que ele diz sentir dor física e psíquica. No psíquico é o momento de você se sensibilizar diante de situações que às vezes você está enrijecido. Porque nós sabemos, enquanto espírita, né, naquela situação ali, o espírito está ligado através ainda desse cordão de prata, né, como a filosofia oriental chama, que é o nosso perispírito, mas ele está atento a tudo que está ocorrendo ali. E tudo que está sendo dito, feito, realizado, tanto materialmente aqui, como pela assistência dos amparadores espirituais que estão ali, isso é um aprendizado. Por isso, quanto mais ele prolonga, mais ele está se preparando nesse retorno à pátria espiritual. E é interessante que parece um paradoxo, né? Materialmente falando, a gente diz assim, um acidente brusco, a pessoa morreu ali de repente, eita, não sofreu fisicamente, a pancada bateu ali, mas psiquicamente ele não estava preparado para essa entrada. E quando acontece nesse caso que você fala, né, dessas doenças terminais, aquele espírito ele está tendo mais uma oportunidade nesse desenlace final de trabalhar ainda que na matéria, mas já é como dizer assim, um pé aqui e um pé lá, né? Ele está tendo essa oportunidade de trabalhar e de se sensibilizar, porque nós encarnamos e ainda estamos aqui porque nós pecamos, né? Ou erramos ainda pelos sentimentos, como eu falei antes. É o sentimento que dá colorido ao pensamento, é pelos sentimentos de ódio, de raiva, de inveja, e é o sentimento, é essa sensibilidade. Então eu estou tendo a oportunidade de trabalhar.
E se nós espíritos nós tivesse, quando a pessoa está naquela situação, ler uma mensagem, você chegar e dizer como foi importante, porque materialmente, né, a ciência ela não acredita, mas para nós acreditamos, ele está ali ouvindo, né, o que ele foi, mas ele foi importante, me favoreceu, né, foi meu pai, me favoreceu que eu estivesse aqui, que eu tivesse uma profissão, que eu fosse o que fosse. Então, é um momento realmente precioso de reconciliação, que ainda podemos fazer. Para a gente concluir essa nossa entrevista, a última pergunta, na verdade, como podemos amar ao próximo quando não nos sentimos amados por ninguém? O importante é eu começar a me amar, né? A me amar é me aceitar como eu sou. Porque se eu sei que eu tenho limitações, que eu tenho dificuldades, na hora que eu quero esconder isso de mim mesmo, porque aí eu busco no outro, né, seja a felicidade, seja o outro, eu fico querendo imitar o outro, querendo ser como o outro, eu não estou conseguindo me amar, porque aí eu não estou sendo o que eu sou. Eu reconhecer que eu tenho meus talentos e eu valorizar isso, e buscar trabalhar aquilo que eu vejo que não sou tão boa, que eu não tenho. Enquanto a gente ficar nessa competição, que aí nós não somos criados para competir, nós somos criados para cooperar, porque é assim que o universo funciona. Ele funciona uma lei, que é a lei que a gente diz de absorção e de expansão, que a gente vai traduzir na religiosidade, lembrando Francisco de Assis, que é o dar e receber. Veja que o nosso pulmão, ele faz esse movimento, o nosso coração. Então, quando eu começar a entender que um ao outro, eles cooperam, cada um contribui para que essa nossa estada aqui, para que esse universo esteja equilibrado, a gente vai conseguir superar. Mas enquanto a gente ficar na competição, eu vou ver o outro sempre como meu inimigo. Por mais que eu queira copiá-lo, por mais que eu veja, mas ele está sendo alguém que é melhor do que eu. E isso cria o que nós chamamos os complexos de inferioridade, porque aí eu nunca sou tão bom, eu nunca sou ponta de linha, né? Como se diz, nunca sou o cara, né? O bam. E veja que eu estou sempre externamente me comparando e não internamente, porque quando eu começo, então ontem eu era assim, mas hoje eu já consegui ser isso, já consegui não me estressar tanto no trânsito. A referência tem que ser eu, naquilo que eu quero ser, uma pessoa melhor, uma pessoa do bem, uma pessoa cooperando com o universo, né? Seja no meio ambiente, seja lá no meu trabalho. Quando eu começar a me conscientizar e que o outro, ele está para me ajudar e não para me atrapalhar. Mas se ele não quer me ajudar, eu posso caminhar sozinha e fazer aquilo que eu sei fazer, porque cada um tem algo que pode fazer. Ninguém nasceu sem talento. Todos têm, né? A parábola está aí dos talentos. Todos nós temos e precisamos multiplicar esses talentos. É o talento da caridade, do amor, da compreensão, da saúde. Não é o talento material, mas é esse talento que é a nossa essência, né? É o que nós realmente somos. Então precisamos nos conscientizar que precisamos cooperar e não competir, que é por onde nós nos perdemos, né? E estamos mergulhados numa sociedade que é isso que ela promove, né? A competição. Você tem que ser sempre melhor do que o outro. E hoje, com a questão do ambiente virtual, né, isso se tornou ainda mais drástico, né? Uma juventude que vem aí que acha que tem que ser o top de linha, né? E às vezes ele não tem aquele talento, o talento dele é outro. Mas o que está sendo dito pela massa, né, é isso. E é muito preocupante. Então, que nós possamos, né, buscar essa nossa essência divina. Jesus acreditava muito, ele levantava muito a nossa autoestima quando ele dizia, né?
vós sois deuses, poder fazer muito mais do que eu faço, que brilhe a vossa luz. Ele acredita na gente, nós é que não acreditamos. Aí fica difícil realmente da gente amar o outro, porque nós não amamos, nós não acreditamos na nossa potencialidade, né, que somos luz. Bom, nós chegamos ao final de mais essa edição do Ponto a Ponto. Você que nos acompanha sabe que todas as semanas nós temos sempre um tema que a gente chama de tema transversal, mas sempre trazido e analisado à luz da doutrina espírita. Hoje nós tivemos a felicidade de conversar com Josi Honório, que é psicóloga e que trouxe para a gente um olhar da doutrina, né, do espiritismo em torno do tema dor e sofrimento. E tivemos a alegria, né, a satisfação de receber Sandra Santiago, que fez a tradução simultânea para Libras, né, a língua brasileira de sinais. É sempre muito importante termos a presença de Sandra, porque a gente consegue se comunicar com um público que precisa de muita atenção, que são justamente os surdos. É sempre um grande prazer tê-los aqui conosco. Nosso programa vai ao ar simultaneamente nos canais do Facebook e também do YouTube, sempre todos os sábados às 16 horas, no nosso horário aqui de João Pessoa. Muita paz, muita luz, muita saúde e a nossa gratidão a vocês que estiveram conosco aqui em mais um momento. Até a próxima e que essa próxima seja bem breve. Se Deus quiser.